Hoje no Café Corporativo nós vamos falar a respeito de gestão de mudança e nós trouxemos um entrevistado internacional. Ele que está no Canadá e vem trazer um pouco a visão dessa onda de mudanças que nós estamos vivendo hoje. Até daqui a pouco no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha. Hoje nós teremos no Café Corporativo o professor Rafael Chiuzzi. Ele que é psicólogo organizacional, é doutor em psicologia social e do trabalho pela USP. Ele é mestre em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele é professor e pesquisador da Universidade de Toronto, no Canadá, onde ensina comportamento organizacional para graduação e no mestrado em inovação. Fora da academia, Rafael é um renomado consultor atuando diretamente com Change Management em empresas da Fortune 500 ou no Oriente Médio, na América do Norte, na América do Sul, e ele é também certificado nesse assunto pela PROCE e pela London School of Business and Finance. Rafael Chiuzzi, muito feliz em ter você aqui no nosso Café Corporativo. Existe uma consideração muito grande deste apresentador aqui para a sua pessoa, tá? Fique sabendo disso, a gente já começa com essa consideração aqui, esse trabalho nosso de hoje. Seja bem-vindo ao Café Corporativo. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado aos telespectadores. Um abraço aqui das terras do norte. Se bem que hoje a gente não está tão gelado aqui, a gente está no verão, né? Vocês estão entrando no inverno aí, então terras geladas entre aspas. Obrigado pelo convite. Rafael Chiuzzi, que foi meu professor na Metodista, ajudou bastante também na minha formação, embora ele provavelmente seja mais jovem que eu, né, Rafa? Não precisa contar quantos anos tem aí, mas provavelmente um pouquinho mais jovem. E é uma pessoa que eu sempre quis trazer no Café Corporativo, e agora com essa onda, né? Quem disse que a onda de uma pandemia não pode trazer coisas boas? Quebra nossos paradigmas. Hoje nós estamos fazendo o Café Corporativo aqui à distância, e nos deu a oportunidade também de entrevistar essa pessoa que tem uma autoridade já internacional, né? Além de Canadá, onde ele está, ele também já oferece esse conhecimento para muitos outros países. E hoje nós vamos falar a respeito de mudanças, de gestão de mudanças, que é uma competência muito necessária nesse momento que nós estamos vivendo. Rafael Chiuzzi, o mundo realmente está mudando? Eu acho que muita gente tem falado, né, sobre a mudança, o novo normal, mas o mundo sempre tem mudado, e a gente, principalmente quem está aí no ambiente de trabalho, né, pelo menos nos últimos 15, 20 anos, tem notado essa mudança muito rápida. Eu sei que parece muito clichê quando a gente fala, o mundo muito rápido, e as empresas, mas é isso mesmo, a velocidade, a compressão das mudanças, elas têm se acelerado. E até a própria pandemia veio para mostrar isso, né? Tem muita mudança, eu acredito que tem muita mudança que já ia acontecer, mas foi acelerada por conta da pandemia, né? Então, provavelmente muita empresa ele já tinha no backlog ali muita coisa para ser feita, e agora vai ter que revisar, assim, aproveita essa onda para revisar o que precisa. Então, acelerou a mudança. Eu acho que elas já iam acontecer. Mas a resposta é sempre sim, né? A gente vai sempre mudar. A questão toda, eu acho que é a velocidade agora. Agora, o grande X da questão não é se vai antecipar ou não, é como lidar com ela, porque toda mudança nos tira daquela zona de conforto que nós temos. Faz sentido? Exato. A gente tem um grupo internacional de pesquisa sobre gestão de mudanças, né? E envolve não só pesquisadores, mas também os grandes consultores, gente que faz mudança em empresa, grandes CEOs e tudo mais. E uma das coisas que a gente tem discutido é que a gente vê duas ondas de mudança agora a partir da Covid-19. Uma é a resposta emergencial dos negócios, né, de adaptar rapidamente medidas emergenciais de saúde, segurança, de relacionamento com o cliente, que foi uma primeira onda. A segunda onda é que, justamente depois dessa pandemia, tem muita empresa que vai rever modelo de negócio,
vai rever, por exemplo, se precisa de espaço físico, o quanto que o meu custo operacional está me retirando com, com espaço físico, escritório, logística e tudo mais. Então, essa segunda onda é a onda que a gente está mais preocupado, na verdade, porque o que tem de risco aí, Aguinaldo? Eu posso acabar inundando os colaboradores com um monte de mudança ao mesmo tempo, e isso pode gerar muita repercussão negativa nos colaboradores, né? Ansiedade, frustração, intenção de sair da organização. Agora é a hora das empresas pararem e falar assim, ok, como é que a gente vai organizar todas essas mudanças para, primeiro, garantir que a gente tem um começo, meio e fim, né? Porque a gente não viver na síndrome do abandono. Tem muita empresa que começa um monte de mudança, vai abandonando, e isso gera o que a gente chama de cinismo organizacional dos empregados, e aí isso dificulta a mudança. E segundo, como é que a gente garante que elas são ordenadas a ponto de gerar resultado para a empresa, né? Porque no final das contas é isso que a gente espera. Toda empresa quer ter resultados, seja ele resultados de retenção, de maior produção, de fazer a mesma coisa de um jeito mais fácil e mais barato, não é isso? Agora, eu fiquei com uma pequena dúvida, e você falou que a primeira onda já passou. Será que você está dizendo que essa primeira onda já passou porque você está aí no Canadá, ou você considera a realidade brasileira e entende que já passou? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou te dar a realidade, comparar um pouco do que eu tenho visto aqui no Canadá, e eu acompanho notícias do Brasil todo dia, minha família está toda aí, né? Sim. Todo dia, quando eu entro para ler as minhas notícias, eu começo por aqui, vou para o Brasil para ficar antenado. Eu acho que aqui é uma coisa que eu vi, a gente já está, né, até pelo número de casos já bem lá embaixo, o número de mortes bem lá embaixo, a gente já entrou numa segunda onda de restrições mais leves. Então, eu já tenho visto, porque aqui eu tenho muitos colegas que são donos de pequenos e médios negócios, e a gente tem conversado sobre como é que isso tem impactado a forma de ver, por exemplo, o restaurante, que antigamente ficava muito dependente de espaço físico, de quantas pessoas eles podiam colocar. Hoje eles já viram que, por exemplo, vale mais a pena investir alguns pratos, vale mais a pena investir no delivery. Esse tipo de coisa, né, chacoalhou os negócios, e aqui a gente já tem visto essa segunda onda. Talvez aí no Brasil, e essa é uma incerteza que a gente tem no Brasil, a gente não sabe se está, né, vai e volta. Por exemplo, eu vi que Campinas abriu, por exemplo, os negócios e voltou a fechar, né? Eu vi que lá em Florianópolis também o pessoal falou de já voltar em fechar os negócios, ou seja, talvez aí no Brasil ainda não esteja tão clara essa segunda onda. Ela vai chegar, mas talvez com um pouco mais de atraso do que o que a gente tem visto aqui. Certo. Então vamos voltar lá para aquele assunto que nós estávamos falando, que é a maior preocupação, que é a reação do colaborador com a empresa e até do cliente também, né? Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que em todo o processo de gestão da mudança, é importante colocar todos os stakeholders no seu roadmap, né? E isso envolve não só as pessoas que trabalham com você, para você, mas os clientes também. Porque às vezes, dependendo do tipo de mudança que você vai ter, vai impactar cliente. E é importante mantê-los informados sobre se a gente está falando, por exemplo, sobre um novo sistema, se a gente está falando de mudança no serviço, no saque, por exemplo. Eu me lembro, um último grande processo de mudança que eu participei, que foi lá na Arábia Saudita, lá no Oriente Médio. Quando a gente propôs o primeiro roadmap de mudança, eu coloquei lá os clientes. E aí, numa reunião com o CEO e o grupo executivo, o CEO questionou por que a gente estava colocando esses stakeholders no mapa, já que a mudança era interna, né? Era uma mudança grande de processos. E aí, o executivo de marketing pediu a palavra e falou, olha, eu acho excepcional que a gente coloque os clientes aqui, porque, no final das contas, eles vão ser impactados tanto quanto a gente aqui. Então, se alguma coisa aqui não vai bem, eles vão ser os primeiros a sentir os efeitos lá.
E Então, buscar uma eu acho nova alternativa de consumo, né? exato. Esse balanço interno e externo é essencial em gestão da mudança. E é interessante você falar de Arábia Saudita, porque eu nunca estive no mundo árabe, mas eu imagino que seja uma cultura completamente diferente. E é interessante mostrar que mesmo lá, numa cultura diferente, que nós aqui no Brasil supomos que seja um tanto mais impositiva, o consumidor continua tendo sua opinião e a sua opção de mudança, né? Essa é uma coisa que eu tenho percebido, Aguinaldo, assim, já na América do Sul, aqui na América do Norte, lá no Oriente Médio, com algumas empresas da Europa, se tem uma coisa que não muda é essa preocupação com o cliente. Isso é universal, eu acredito. É claro que a mudança interna passa por diferentes fatores culturais, em absoluto, mas se tem uma coisa que não muda é como é que a gente pensa lá no cliente, lá na ponta, como é que ele vai ser impactado. Muito bom. Rafael Chiuzzi, eu vou pedir um instantinho para a gente fazer um intervalo. Nós vamos aqui conhecer a Cicobi Crediacil, que é a nossa patrocinadora que mantém aqui o Café Corporativo no ar. E daqui a alguns minutos nós voltamos aqui com o professor Rafael Chiuzzi, de quem eu declaradamente sou fã. Até daqui a pouco. A Cicobi Crediacil, que acaba de inaugurar agora sua unidade nova em Jundiaí, te convida a conhecer as instalações, o seu pacote de serviços dos mais variados tipos. Tudo que um banco tradicional tem, uma cooperativa também tem, só que a negociação e o atendimento são completamente diferentes. Vá até lá, é aquela que tem ali ao lado do Burger King, na 9 de julho, perto da Barão de Tefé, e procure o Rogério e diga que você conheceu aqui no Café Corporativo. O atendimento será diferenciado. De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o professor Rafael Chiuzzi, que no primeiro bloco nós falávamos a respeito das mudanças que impactam colaboradores, que impactam clientes. Eu queria entender o seguinte, o colaborador sendo impactado por todas essas mudanças aqui, ele tende a se adaptar com facilidade ou você entende que o colaborador é, de uma maneira geral, resistente? Porque toda vez que ele busca, que ele se adapta a uma mudança, ele perde um pouco a autoridade daquilo que ele já sabia fazer de uma maneira com maestria. Faz sentido? Faz. Tem uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, é que há uma concepção de que as pessoas resistem à mudança. E de verdade as pessoas não resistem às mudanças, elas resistem às consequências que elas enxergam que podem acontecer por causa da mudança. Então, se você for fazer uma enquete numa empresa que está mudando, precisa de mudar, todo mundo vai falar em alguma coisa, precisa mudar isso, precisa melhorar aquilo, isso aqui está ruim, isso aqui está bom. Sempre tem alguma coisa para mudar. Contudo, quando essa mudança é grande, isso vai gerar um receio no colaborador. Primeiro, se ele tem as habilidades necessárias para navegar nessa organização depois da mudança. Às vezes ele não quer a mudança porque ele está muito confortável naquele espaço dele, como você comentou, ele tem o receio de perder o domínio. Ou ele não acredita que aquela mudança, a direção estratégica daquela mudança seja boa para a empresa. Então, uma coisa que é importante aqui lembrar é que nem toda resistência à mudança é ruim. Às vezes, o colaborador está resistindo à mudança porque ele quer o melhor para a empresa e ele não enxerga que aquilo seja a direção que a empresa deveria tomar. Esse é o tipo de resistência boa, porque você aprende com esse tipo de resistência. Então, eu gosto muito de fazer a diferença entre o cínico e o cético durante a mudança. O cínico, ele não quer mudar porque ele não quer, e não adianta. Não tem o que fazer, ele vai sempre resistir e ele vai tentar minar todos os esforços de mudança. O cético é aquele colaborador que no começo ele não comprou ainda a mudança, mas ele está disposto a ser persuadido dependendo do jeito que você conduz a mudança. Esse é o tipo de profissional muito bom, porque ele não é ingênuo, mas ele também não é cínico. Então, esse impacto ele é real e tudo depende de como é que você conduz essa mudança toda. Eu acho que aí é que está a questão. Que a mudança é necessária, eu tenho certeza que todo mundo que trabalha no negócio, ou que é dono de um negócio, sabe que a mudança é necessária.
Uhum. Agora, como é que você, né, com maestria conduz essa mudança? É aí que está o grande X da questão. Pergunta é, não existe aquele risco da empresa entrar numa onda de mudança por modinha e de repente mudar aquilo que não deveria ser mudado? Existe. E eu já vi casos em que a empresa está querendo fazer uma mudança que é uma maquiagem ali, né? Uma mudança quase que estética. E quando você olha o custo dessa mudança, quando eu digo custo, pode ser não só o financeiro, mas o psicológico, ele de verdade não vale a pena. E aí você vai encontrar muita resistência, porque a primeira pergunta que o colaborador se faz quando você está propondo uma mudança, e isso eu vejo em todos os processos, em qualquer lugar do mundo, é por quê? Se essa pergunta não é bem respondida, ou se não está claro para eles por que você está fazendo tudo isso, Uhum. ninguém vai aderir à mudança. Né? É igual eu te colocar na frente de um monte de degraus, né? Que lá em cima eu falo assim, agora sobe. Você fala assim, mas para que eu vou fazer isso? E aí, pode ser porque lá em cima tem uma igreja que é linda que você pode olhar, ou nós vamos fazer um exercício. Mas se essa pergunta não está bem respondida, você vai ter uma resistência maciça. E aí é muito difícil guiar esse navio. E aí nós entramos num outro tópico que eu gostaria de conversar com você, que é a liderança. No passado, o chefe falava sobe, e o sujeito subia, porque ele não tinha outra opção. Ou sobe ou sai, né? Hoje Aham. não. Hoje ele tem que ser convencido a subir, ele tem que ser persuadido a subir, tem que ter uma boa razão que ele realmente entenda. Mudou também a liderança baseado nesse novo milênio, nessa nova era que nós estamos vivendo? Mudou. E esse é um ponto essencial, Agnaldo, que você Uhum. traz aqui. Quando a gente vai vendo agora os trabalhadores ganhando mais competência, mais conhecimento, o chicote não funciona mais, né? Porque Uhum. esse Sim. profissional sabe que ele é capacitado, ele sabe o que ele está trazendo para a mesa. Então, esse negócio tá ali a porta, você pode sair a hora que você quiser, todo mundo sabe que o jogo mudou. E aí a liderança também mudou, porque eu saio de um padrão autoritário de mudança, onde eu falo cumpra-se, e você vai fazer ou sai daqui. Eu não estou dizendo que isso ainda não exista, tá? Em algumas empresas a gente ainda vê, infelizmente. Mas a liderança hoje, ela entrou numa onda onde eu preciso persuadir meus colaboradores, eu preciso criar engajamento, porque senão a mudança não vai acontecer. E adivinha só, se os empregados, se os colaboradores baterem o pé e falarem não vai acontecer, eles têm 1 milhão de maneiras de boicotar essa mudança. E você não vai Sim. saber de onde é que está vindo essa resistência. Eu acho interessante que, primeiro, as leis hoje elas são mais claras, então, quer dizer, existe aí uma coisa muito forte, que é o combate ao assédio moral, mas não é só isso, né? Porque no passado existia aquele negócio da lei da oferta e da procura. Você não quer, tem quem quer, correto? Hoje, Uhum. existe também uma grande quantidade de desempregados, mas se eu dispensar uma pessoa por uma suposta insubordinação, eu praticamente tenho 100% de chamar uma outra pessoa que vai praticar a mesma suposta insubordinação, porque na realidade não é uma insubordinação, é uma questão mais humana mesmo, né? Você concorda com Exato. isso ou eu estou errado? Concordo. Você sabe que uma vez, Aguinaldo, eu estava dando uma palestra para um grupo de empresários e a gente entrou nessa discussão de competências profissionais, dos novos profissionais. Uma das pessoas da audiência, dono de uma empresa, ele levantou e falou assim: eu queria saber como é que a gente pode cuidar mais desses. Tá difícil para mim, porque eu sou de uma outra geração e esses jovens agora chegam cheios de. E eu sei que você fala muito sobre isso. E tinha um rapaz do lado dele, eu não sei, me parecia que eles se conheciam, Uhum. e esse rapaz falou assim: manda embora e chama outro, tem um monte. E aí esse senhor, e aí a plateia toda virou para os dois. E ele virou para esse outro rapaz e falou assim: mas tem uma coisa que eu não comentei aqui, é que se eu mandar esse rapaz embora, o serviço que ele faz, eu preciso de 2 ou 3. Se ele for embora, eu vou precisar contratar 2 ou 3 para fazer o que ele faz. Então, não é tão simples assim, né? Daqui a porta pode sair a hora que você quiser.
Porque quando essa pessoa sai, ela leva muita coisa, né? Leva muito conhecimento e tem um custo enorme que a gente já sabe, quem é de RH já sabe, custo de trazer gente, de recrutar, de treinar, a curva de aprendizagem. Então, por isso que é tão importante hoje cuidar de como é que você faz gestão de mudança. Porque se você estressar o teu colaborador a ponto dele não querer mais trabalhar lá, porque está tudo muito solto, muito ambíguo, você vai acabar perdendo esse pessoal para outras empresas. Por isso que o que eu comentei dessa segunda onda vai ser muito importante. Como é que você organiza o teu pipeline de mudança e faz com que você tenha métricas, sabe, uma proposta, uma metodologia adequada para cuidar. Porque senão esse pessoal vai sair. Legal, Rafael. Vamos fazer mais um intervalinho, então. Daqui a pouco, na volta, a gente dá continuidade a esse assunto, então, que é a mudança e a capacidade dos líderes de fazer essa gestão. Grande Aguinaldo, nós aqui do Placar Eletrônico queremos parabenizar você por 3 anos do Café Corporativo. Esse programa que trabalha com conteúdo, esse programa que você faz com bastante maestria e que essas entrevistas enriquecem a população jundiaense. Parabéns por 3 anos do Café Corporativo. Grande Aguinaldo, parabéns, viu? Forte abraço para você, que Deus te ilumine, que esses 3 anos sejam muitos e muitos mais, porque você merece, você é um cara competente e o seu programa agrega muito para as pessoas. Forte abraço, sucesso e parabéns mais uma vez. Parabéns, Aguinaldo! Abraço. 3 anos do Café Parabéns, Corporativo. cara. Show! Abraço. Aí depois de tomar um cafezinho aqui com o Rafael Chiuzzi, com o professor Rafael, nós vamos com um pouquinho mais de cafeína. E esse mais cafeína, Rafael, é onde eu vou te apertar um pouquinho mais. Então eu quero te fazer uma pergunta e vamos ver quão confortável você fica para responder. Esse novo normal, tão falado agora no mundo corporativo, ele vai ser mais novo ou ele vai ser mais normal? Essa é uma excelente pergunta. A gente tem ouvido esse termo muito aqui na América do Norte. Pessoalmente, eu acho um pouco alarmista falar do novo normal, que tudo vai mudar. Se tem uma coisa que a história mostra pra gente, é que sim, a gente tem períodos mais disruptivos, mas isso não significa que tudo vai mudar. Então, por exemplo, gente falando que agora todas as empresas vão mudar para home office. Não vai. Eu acho que tem algumas empresas, por exemplo, dependendo do ramo de atuação, indústria, você não pode ter home office. E tem um outro ponto, é que home office não é para todo mundo. Então, tem um ambiente organizacional onde eu aprendo com os meus colegas e isso não dá para ser replicado no home office. Alguns vão dizer que eu posso ter isso com as reuniões virtuais e tal, mas a gente sabe que não é bem assim. Essa aprendizagem informal organizacional, ela acontece dentro da empresa, né? Conversando com os colegas, andando. Então, eu diria para todos assim, não se assustem. É normal que as pessoas tenham essa reação à mudança, mas eu não acho que tudo vai mudar de repente. Eu não acho que vai ser tão disruptivo assim. Eu acho que as empresas vão, sim, revisar alguns planos de negócio, alguns modelos de negócio, mas aos poucos a coisa volta para o eixo, sim. Eu acho que toda mudança ela tem que começar com direção estratégica da empresa. Então, se é uma mudança incremental, que a gente chama, né? Por exemplo, olha, eu estou adotando um novo sistema porque meus clientes estão pedindo, isso faz parte, isso desde que organização é organização, sempre aconteceu. Né? Se a gente pegar desde a Revolução Industrial até agora a Revolução Digital, isso é comum. Agora, eu não gosto muito dessa coisa de agora nós precisamos criar uma ruptura, agora disruptivo. Agora, eu acho isso pouco saudável para as organizações e eu não acho que toda mudança precisa ser disruptiva. Um pouco marketing, né? Um pouco assim, deixa eu mostrar para o mercado marketing, que eu estou mudando. Muito livro para ser vendido, muito workshop para falar sobre mudança disruptiva e na prática não é bem assim, né? Muito obrigado por ter estado comigo aqui no Café Corporativo. Nós vamos ficar
aqui no ar por uma semana no Canal 25. O Canal 25 te agradece e esperamos tê-lo novamente aqui no futuro. Afinal, Rafael Chiuzzi é uma autoridade nesse campo, né, no RH, e pode ter certeza que contribuiu bastante com o nosso público, tá? Obrigado pelo convite, Aguinaldo. Um abraço a todos. E você que está em casa, não deixe de nos seguir pelo YouTube também, YouTube/Café Corporativo. Esteja sempre aqui no Canal 25 ou no 525 em HD na net. E na semana que vem teremos uma nova entrevista aqui no Café Corporativo, tão enriquecedora quanto essa, embora seja um desafio para mim trazer gente tão boa quanto o Rafael aqui. Mas estaremos lá. Até a próxima semana. Café Corporativo. Um oferecimento Cicobi Crédito Sil, uma cooperativa para chamar de minha.